Bem-vindo ao Papo Bitcoin, meu nome é Eduardo e esse é o episódio de número 8, o efeito China. Quem já parou para analisar os gráficos do Bitcoin já percebeu que ele ainda tem uma volatilidade bem grande. Mas além dessa volatilidade, dá para perceber nos gráficos que ele tem alguns picos. E a maioria deles, para não dizer todos eles, tem motivos específicos. Nenhum deles é relacionado à fraqueza do Bitcoin em si, do protocolo ou da rede. Todos são relacionados com notícias que fazem as pessoas acharem que o Bitcoin pode não dar certo. E, aliado a isso, obviamente, estão os especuladores que estão no Bitcoin para ganhar dinheiro e eles percebem que talvez seja o momento de vender tudo que eles têm, então o preço acaba despencando. Esses picos e quedas são normais em algo que é tão novo quanto o Bitcoin. Mas apesar desses movimentos serem normais para algo que é novidade, muita gente se assusta. Então nesse episódio eu queria falar de um desses picos e quedas que aconteceu mais recentemente e que foi causado pela China. Até então o Bitcoin não era preocupação para quase nenhum governo. Para se ter uma ideia, no final de outubro de 2013, o valor de mercado de todos os Bitcoins do mundo era por volta de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, quer dizer, irrisório se você for pensar em uma escala mundial. Então os governos simplesmente não se preocupavam, não chamavam muita atenção, apesar de ser algo que já vinha com um certo crescimento. Nessa mesma época, o Bitcoin estava com um valor em torno de 200, 220 dólares e mais ou menos 1.200 yuans, que é a moeda da China. Apesar do Bitcoin ser uma moeda universal, existem casas de câmbio em vários lugares. Então, existem algumas casas de câmbio que operam no Brasil, existem casas de câmbio que operam na China, existem casas de câmbio que operam nos Estados Unidos, na Europa. E isso acontece porque em algum momento você tem que transferir a sua moeda para a casa de câmbio. E quando você faz isso internacionalmente, por exemplo, querendo atuar em uma casa de câmbio dos Estados Unidos, você tem um problema com a transferência internacional, inclusive problema que o Bitcoin tenta resolver de alguma forma. Então é claro que transacionar dentro da casa de câmbio que está no seu país é muito mais fácil. Ao mesmo tempo, apesar das casas de câmbio serem meio regionalizadas, elas acabam tendo a mesma tendência. Então, você percebe que quando uma sobe, a outra também sobe. Elas acabam puxando umas às outras. Então, voltando ao final de outubro de 2013. No dia 28 de outubro de 2013, foi ao ar um documentário sobre Bitcoin na China. E isso passou em um programa que é considerado o programa de maior audiência do mundo, porque é um dos poucos programas na China que passa simultaneamente em toda a China. E isso aliado à cultura chinesa de ser um povo que gosta de economizar, mas ao mesmo tempo é um povo que gosta de arriscar, acabou dando uma explosão no valor do Bitcoin. Em um mês, o preço em dólar passou de mais ou menos 220 dólares para 1.200 dólares, de 1.200 yuan para 7.500 yuans e de mais ou menos R$500 para 3.600 reais. Foi realmente uma explosão e isso começou a chamar a atenção de todo mundo, porque o preço todo dia aparecia cada vez mais alto e a mídia começou a dar cada vez mais atenção. E, obviamente, acabou chamando a atenção dos governos. De 1 bilhão e 600 de valor de mercado, o Bitcoin já tinha atingido quase 14 bilhões e meio de valor de mercado. Nesse momento, a China tinha chegado a 30% de todas as transações de Bitcoins e era a grande responsável pela supervalorização que tinha acontecido nesse momento. Como em qualquer mercado, algo que tem um crescimento tão grande e tão rápido acaba sofrendo uma correção. Só que essa correção ela veio junto com notícias não tão boas do governo da China. Com esse crescimento tão rápido, a primeira coisa que o governo fez foi proibir as instituições financeiras de reconhecerem o Bitcoin como moeda. O problema é que, como pouca gente fala chinês fora da China, muitos entenderam que a China estava banindo o Bitcoin. Isso causou muito desespero e, como a China era até então o motor de todo esse crescimento, o pessoal começou a vender num pânico absurdo. Em 3 dias, o valor do Bitcoin caiu de 1.200 dólares para mais ou menos 850 dólares. Como a notícia falava apenas de instituições financeiras e instituições governamentais, à medida que a notícia foi sendo melhor interpretada,
as coisas começaram a se acalmar e o Bitcoin acabou voltando 2 dias depois a $1.200. Aí no dia 5 de dezembro, o governo chinês anuncia que os bancos estão proibidos de enviarem dinheiro para as casas de câmbio que comercializam Bitcoin. Isso fez com que o Bitcoin em 3 dias passasse de 1.200 para algo em torno de $580. Como eu falei, apesar de existir casas de câmbio regionalizadas, o preço de todas acaba sendo influenciado um pelos outros. E como a China estava sendo o motor disso tudo até o momento, ela acabou afetando todo mundo. Para se ter uma ideia, o valor em reais, que chegou a 3.600, em mais ou menos uma semana e meia, caiu para 1.200. Com essa proibição do governo chinês dos bancos não poderem enviar dinheiro para as casas de câmbio que negociassem bitcoins, o pessoal começou a realmente ficar desesperado de não conseguir seu dinheiro de volta, e foi isso que causou o pânico e a queda brusca no preço do Bitcoin. Os dias foram passando e, como não havia nenhum problema no Bitcoin em si, apenas interpretações e consequências das medidas que o governo chinês tomou, o preço começou a melhorar e chegou até a voltar a $1.000. Mas logo depois o governo deu outra nota dizendo que nenhum lugar poderia fixar o preço em Bitcoin, ou seja, você não poderia vender nada usando Bitcoin. Bitcoin era apenas um produto que as pessoas poderiam comprar, mas você não poderia, por exemplo, vender algo na sua lojinha e receber bitcoins pelo aquele produto. Então isso fez com que ele despencasse fortemente novamente, chegando a valer mais ou menos $450 no meio de dezembro. O momento que estamos hoje, no finalzinho de dezembro, é de meio dúvida em relação a como que isso vai desenvolver no governo da China. A casa de câmbio que trabalha na China, que é o BTC de China, eles não sabem ainda como vão fazer para conseguir depósitos de yuan, então por enquanto fica a dúvida. O preço do Bitcoin ele já se recuperou, ele está hoje por volta de $780, mas com certeza o impacto da China foi muito forte em cima do Bitcoin. Uma coisa interessante notar é que quando a China entrou fortemente no Bitcoin, o valor estava em $220. Hoje o valor está em 770. Quer dizer, nós já tivemos uma queda absurda e mesmo assim o valor está mais do triplo do que estava 2 meses atrás. Então, muita gente acha que o Bitcoin acabou, oh meu Deus, está caindo muito, mas é um indicativo de que a longo prazo a tendência dele é subir. Esse não foi o primeiro, nem foi o último caso de situações assim que vão acontecer. O Bitcoin ele ainda é bastante novo, ainda é uma novidade, muita gente ainda não sabe o que vai dar, mas já existem notícias para 2014 bem interessantes sobre futuro de grandes lojas que podem adotar o Bitcoin como forma de pagamento. Então, é aguardar para ver. Eu penso em fazer talvez algum episódio sobre outros tipos de crashes que já aconteceram no Bitcoin ao longo desses 4 anos. Já tivemos aí alguns tão graves ou até mais graves do que esse. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, poste nos comentários. No site do Papo Bitcoin, se você for olhar à sua direita, tem um lugar para você se inscrever, onde você recebe um e-mail avisando que tem um novo post. E é isso, até a próxima, um abraço.